Bem, o assunto da nossa próxima conferência é um defensor para o nosso tempo. Temos aqui uma ilustração provocante que faz pensar. As tábuas da pedra e o dedo de Deus em segundo plano. E Êxodo capítulo 31, versículo 18 diz: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu em pedra os 10 mandamentos, e os escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo 32, versículo 16 diz: E aquelas tábuas eram obra de Deus, também as escrituras eram escrituras de Deus, colocadas por ele sobre as tábuas. De fato, há na Bíblia apenas algumas vezes em que Deus escreve. E nessas ocasiões, ele o faz com o próprio dedo. Desta vez, em Êxodo 32, versículo 16, Deus escreveu os 10 mandamentos em pedra com o seu próprio dedo. Jesus também escreveu na areia com o seu dedo. E quando Babilônia estava prestes a cair, Amão escreveu com o dedo na parede. Portanto, é fascinante. O próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. E quando Moisés quebrou essas tábuas, porque o povo de Deus havia apostatado, enquanto ele estava no monte, Deuteronômio 10, versículo 2 diz: E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Deus disse que escreverá nas novas tábuas para que pudesse colocá-las na arca. Portanto, as tábuas do testemunho que contêm os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus foram colocadas dentro da arca. Bem, agora vamos primeiramente definir o assunto do pecado. É muito importante que tenhamos uma ideia clara sobre essa questão, porque há muitos ensinamentos no mundo e queremos ficar com uma base bíblica. 1 João 3, versículo 4. Qualquer um que comete pecado também transgrediu a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Será que está claro? Portanto, se você transgride a lei de Deus, então você está cometendo pecado. Então, se eu roubasse, estaria transgredindo a lei de Deus? Sim. Se faço qualquer coisa contrária à lei de Deus, segundo a definição do Novo Testamento, então estou pecando. É isso que o Novo Testamento diz. As pessoas gostam de dizer, mas a lei era para o Antigo Testamento. Agora, a definição que acabamos de ler está no Novo Testamento sobre o pecado. Então, se olharmos no dicionário o que significa transgressão, transgressão é o efeito de agir para transgredir, quebra ou a violação de qualquer lei. Portanto, se você vai transgredir, é porque há uma lei. Romanos capítulo 4, versículo 15 diz: Onde não há lei, também não há transgressão. Fascinante. Portanto, Adão e Eva tiveram uma lei, eles devem ter tido uma lei, senão como seria possível que eles transgredissem? A lei de Deus pode ser mudada? Ela está escrita em pedra, e se duvidar de alguma coisa, está escrito em pedra. Agora, o homem pode alterar leis, mas a lei de Deus não muda. Na África do Sul, o país de onde eu venho, havia umas leis muito estranhas. Eram leis estranhas e foram alteradas. No passado havia ali uma lei que se chamava ato de imoralidade. Se um homem branco estivesse na companhia de uma mulher negra ou vice-versa, era um problema. Então você poderia ir para a prisão. Mas hoje essa lei está anulada. Percebe? Você pode remover a lei ou remover o problema. Ou, se você quer, a lei permanece e você se torna um transgressor. Certo ou errado? Seja onde for, senão a lei não há transgressão. Romanos 6, verso 23 diz: o salário do pecado, que nós acabamos de definir na Bíblia como transgressão da lei. Então podemos ler: o salário de transgredir a lei de Deus é a morte. Portanto, esta é uma questão muito importante. Algumas pessoas dizem que não há mais lei, que não precisamos guardar a lei.
Mas a Bíblia ensina claramente que se transgredirmos a lei de Deus, o salário então será a morte. Agora, o pecado nos separa de Deus. Vamos ler Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é importante. Algumas pessoas gostam de colocar essa definição de cabeça para baixo. Eu prefiro manter a definição assim como está na Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. E se você peca, isso provoca uma separação. Portanto, fomos separados de Deus por causa do pecado. Mas há um meio de resolver esse problema. E esse meio é Cristo. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, há duas possibilidades. Adão e Eva pecaram, e o salário do pecado é a morte. Duas possibilidades. Ou eliminamos a lei, como no caso da África do Sul, havia uma lei, e era uma lei que não fazia sentido, e a lei foi anulada. Já não há mais lei, então já não há mais transgressão, porque não há mais lei. Faz sentido? Portanto, se eliminamos a lei, isso resolve o problema. Então você está livre. E todos os que estavam na prisão por causa do ato de imoralidade, segundo essa lei, foram libertos. Cristo fez isso? Será que ele anulou a lei? Sim ou não? Não. E o que diz a lei? Morrerá. Mas Cristo poderia ter dito: eu fiz uma lei, mas essa lei era muito dura para vocês. Por isso, vamos anular essa lei. Mas Deus não muda. Portanto, agora estamos num beco sem saída. A lei diz: você certamente morrerá. Mas Cristo não tratou deste problema de forma leve. Se tivesse sido possível para ele retirar a lei, então não seria necessário para ele pagar a pena da lei. Sim ou não? Não. Assim que Cristo veio para morrer, e isso significa que ele pagou a pena, certo? Então, será que a lei ainda é vigente? Sim ou não? Absolutamente. Mas algumas pessoas gostam de dizer que a cruz anulou a lei. Mas eu gostaria de dizer que a cruz é justamente a garantia de que a lei está vigente. A cruz é a garantia de que a lei ainda está vigente. Porque se tivesse sido possível anular a lei, então não teria sido necessária a morte de Cristo. Faz sentido? Ok. E porei inimizade, vocês se lembram do texto? Entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Haveria inimizade entre o diabo e Cristo, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Estes textos são confusos? Não. Posso ser salvo guardando a lei? Não. Sou salvo por meio da graça. Cristo pagou a pena por mim, e ele morreu por mim, e por meio da graça sou salvo. Se eu aceito o seu dom de salvação, estou salvo pela graça. A lei não pode me salvar. A lei é apenas uma coisa escrita. A lei não é um meio para salvar. É apenas um meio de me dizer o que é certo e o que é errado. Faz sentido? Bem, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da lei e não debaixo da graça? O que Paulo diz aqui? De modo nenhum. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que a graça me salva. E as obras não podem me salvar. Mas o pecado não tem domínio sobre mim. A transgressão da lei não deve fazer parte da minha vida. Então, agora, por acaso posso pecar? Sim ou não? De modo nenhum. De modo nenhum. A graça estabelece a lei.
Eu olho para a cruz e digo: uau, Senhor, por que tiveste que sofrer e morrer por mim? E o Senhor me responde: porque tu és um transgressor, e a lei exige que morras. Por isso eu paguei o preço por ti, e fiz justiça. A justiça foi feita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma filha pequena, e você tem uma filhinha e vêm uns rapazes e a estupram, a violam, a espancam, a mutilam, a estrangulam e a deixam morta. Horroroso. E você está destruído, absolutamente devastado. E você chega ao tribunal e o juiz diz: o que vocês fizeram foi errado, por isso, não façam isso de novo. Agora podem ir. Como é que você se sentiria? Você ficaria irritado, não é? Porque não houve o quê? Justiça. Não se fez justiça. Mas Deus é 100% justo. Deus é também 100% misericordioso. É difícil ser ambos. Por isso, Deus tomou sobre si a pena e pagou o preço. E morreu. Será que Ele exige a sua morte também? Agora, esta é uma pergunta difícil. Ele exige que você morra. E que tipo de morte Ele exige? Ele exige a morte do velho homem do pecado. Em outras palavras, o velho eu tem que morrer. E o novo eu deve renascer da morte em Cristo, por meio do seu poder e da sua ressurreição. E o novo homem será transformado, e o novo homem transformado em Cristo, vamos então caminhar em Cristo por esta estrada, o caminho da nova estrada nesta vida, e Cristo nos dará a força para fazer o que é certo. Temos uma segunda oportunidade. Temos uma segunda oportunidade, mas, voltando ao exemplo do assassino, que é condenado à morte, então ele se arrepende completamente. E ali está ele. E alguém está disposto a trocar de lugar com ele. E ele tem uma segunda oportunidade. O que fariam estes homens? Será que eles sairiam para matar outra vez? Ou será que considerariam que têm uma nova oportunidade? E diriam: é melhor caminhar por um caminho melhor. Por isso, Deus proíbe que a graça anule a lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não somos salvos pelo que fazemos ou porque fazemos coisas boas. Por meio da lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Portanto, a lei não pode me salvar. Só Jesus pode me salvar. Mas a lei pode me dizer o que é certo e o que é errado. Por isso, se eu sei o que é certo e não faço, então para mim será o quê? Pecado. Ok. Então a lei me diz o que é pecado. Romanos 3, verso 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? O que diz o texto? De maneira nenhuma. Antes, estabeleceremos a lei. É incrível como o pensamento de Paulo é distorcido sobre este ponto específico. Porque as pessoas acreditam que estão sob a graça e dizem que a obediência à lei é uma coisa judaica. Não, 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 não. A Bíblia ensina que estamos sob a graça e que as obras não podem nos salvar. Podemos fazer tudo o que é bom, se não aceitarmos a Cristo, não seremos salvos. Porque só nele há salvação. Mas a lei me ensina o que é certo e o que é errado. Quando eu estou em harmonia com Cristo, eu vou guardar os seus mandamentos. Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Romanos 3, versículo 31. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versículo 12. Portanto, a Bíblia me ensina claramente que a cruz não substitui a lei. Em vez disso, ela a estabelece. Estabelece a autoridade da lei. Porque se tivesse sido possível tirar a lei, então Cristo não precisaria ter vindo para morrer.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito gosta do pecado? Não. O Espírito não gosta do pecado. Assim que, se você está em Cristo, dizendo ao Senhor, quero fazer a tua vontade, mostra-me o que é certo e o que é errado, e a fazer o que é certo. O pecado quebrou essa relação, e Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de pele, para vesti-los. Gênesis 3, versículo 21. É que eles tinham perdido as suas vestes de justiça. E Deus, na sua misericórdia, disse, vou cobri-los outra vez. E Ele lhes dá a promessa do Messias, que os recobre de justiça. Assim, o primeiro símbolo da morte foi um animal que morreu. Certo ou errado? Sim, o animal morreu e se tornou um tipo de Cristo, que iria morrer por nós. Agora vamos dar uma olhada em outra lei, que é a lei cerimonial e dizia respeito a todas as festas, regras e regulamentos que Israel tinha que cumprir. Agora, lembre-se, os 10 mandamentos foram escritos como? Lemos que pelo dedo de Deus. Foram escritos em pedra. E onde é que tinham que ser postos? Na arca. O cerimonial da lei foi escrito por Moisés e colocado ao lado da arca. Vamos ler cuidadosamente. E aconteceu que Moisés, tendo acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, quem escreveu? Moisés. Foi num livro. Num livro, não foi em tábuas de pedra. E quando foram acabadas, deu ordens aos levitas que levassem a arca para o Senhor, dizendo, tomai este livro da lei. Que livro? O livro da lei. E ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Agora lembre-se, grave isto na memória. É bom memorizar a palavra de Deus. Uma tem que estar ali e é o livro da lei, está fora e serve como testemunho contra nós. A lei cerimonial é um testemunho contra nós. Assim que esta lei nos diz algo acerca de nós mesmos. Certo ou errado? Ela nos diz que somos pecadores. A lei dos 10 mandamentos nos diz o que é pecado. Mas esta lei nos diz qual é a nossa parte neste processo. Ela nos indica a solução. Ela nos aponta para a solução. Existem 2 leis diferentes. Portanto, uma estava nas tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus e colocadas na arca. A outra foi escrita em pergaminho, como um livro da lei, e colocado ao lado da arca. Agora, a lei moral está na Bíblia. São os 10 mandamentos, que em Tiago são chamados de lei real. São chamados de lei da liberdade, não a lei da escravidão. Vou lhes dizer algo. Se todo mundo neste planeta guardasse os 10 mandamentos, todos seríamos livres, certo? Você poderia sair de casa, entrar no seu carro, sem ter que fazer seguro, nem precisaria de chave, bastaria entrar no carro, pisar no acelerador, não precisaria olhar para a direita ou para a esquerda, por medo de alguém lhe golpear a cabeça. Você estaria livre se todos obedecessem à lei de Deus. Certo ou errado? Ok. Êxodo 31 diz, era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Deuteronômio nos fala que foi posta dentro da arca. 1 João 3, versículos 4 a 8 e Romanos 4 dizem que a lei existia antes do pecado. Não foi por acaso que se diz, onde não há lei, não há transgressão, porque Adão e Eva transgrediram. Portanto, deveria haver uma lei, certo? Romanos diz que o objetivo da lei é revelar o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deuteronômio 5:22 e Salmo 19:7 e Romanos 7 e muitos outros textos dizem que a lei é completa, é perfeita, é santa, é justa
e boa. Isso é o que diz acerca da lei de Deus. E Salmo 111, versos 7 e 8, diz que permanecem para sempre os mandamentos. Vamos dar uma olhada na lei cerimonial. Ela é chamada de lei dos mandamentos que contém as ordenanças. Efésios 2:15, Hebreus 9:10. Foi escrita por Moisés e foi posta no livro da lei. Acabamos de ler isso. Foi colocada ao lado da arca e não na arca. E foi dada após o pecado. Gálatas 3:19. A lei foi acrescentada por causa da transgressão. Portanto, a transgressão requer que exista uma lei. Assim que outra lei foi acrescentada por causa da transgressão. Portanto, temos duas leis. Uma lei é cerimonial e a outra é moral. E o objetivo era revelar o remédio para o pecado. Levítico 6, 1, 6 e 7, João 7, 29, Mateus 27, 51. É temporária e caducará. Agora, temos que saber muito bem do que estamos tratando, de que lei estamos tratando. E precisamos entender os dois lados da questão, porque a Bíblia usa simplesmente a palavra lei para as duas. E você precisa descobrir a partir do texto se ele está falando acerca da lei cerimonial ou da lei moral. É difícil e você pode ficar muito confuso se você não conhece exatamente esta definição. Você tem que conhecê-la com exatidão, de modo que, assim como era, havia uma lei moral que estava dentro da arca e acima da arca havia uma cobertura de ouro que era chamada de propiciatório. É algo maravilhoso. Vamos estudar sobre isso daqui a pouco. E também o livro da lei escrito por Moisés com todas as leis cerimoniais e posto ao lado da arca. Existem 4 evangelhos escritos na Bíblia. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as pessoas perguntam, por que as histórias se repetem? Qual é a vantagem disso? Pois bem, há muitas vantagens, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Mateus fala sobre Cristo, o Rei. Marcos fala sobre Cristo, o servo. Lucas fala sobre Cristo, o homem. E João fala de Cristo, o divino. Portanto, aqui há vários aspectos da divindade. Agora, vamos dar uma olhada nos 5 livros de Moisés e vejamos. Gênesis é o livro das origens, a queda e a promessa da redenção. Assim que Cristo está aí. Êxodo, Cristo no santuário. E vamos tratar deste tema também. Ele é incrível, maravilhoso. Levítico, Cristo nosso sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro representa quem? Representa a Cristo. Portanto, Levítico é Cristo, nosso sacrifício. Números é Cristo, o nosso guia. E Deuteronômio, Cristo, a nossa recompensa. Portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia nos dão o plano da salvação, sob a forma de um esboço. Nos falam da lei, e a lei cerimonial nos fala sobre o remédio para o pecado, e já que a solução está em uma pessoa, todos esses textos falam apenas de um único indivíduo, e este é Jesus Cristo. Vejamos se podemos encontrar isso. Gênesis capítulo 26, versículo 5. Um texto fascinante. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olhem, há pessoas que dizem que os mandamentos foram apenas para os judeus e que foram dados no Sinai, nos 10 mandamentos em tábuas de pedra. Certo ou errado? Bem, então que leis, estatutos e preceitos guardou Abraão então? Isso era antes dos judeus? Evidentemente, ele obedeceu aos mandamentos de Deus. Então, os mandamentos já existiam neste tempo. Estavam desde o princípio. Mas como os homens não são muito bons de memória, eles foram dados em pedra novamente para a posteridade. E Jesus disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus deixou um exemplo. Ele obedeceu aos mandamentos. Jesus diz, não cuideis que vim destruir as leis. Ele se refere aqui ao Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros que continham as leis dos 10 mandamentos. Assim que nem um jota, nem um tio seriam omitidos. E isso inclui os 10 mandamentos. E os profetas, tudo isso que foi dito pelos profetas. Não vim destruir, mas cumprir.
Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirão da lei, sem que tudo seja cumprido. Assim que, se você olhar para Jesus, você vai ver que ele não veio mudar nada. Ele veio cumprir. Aqui está o cumprimento da lei cerimonial, e ele é a solução para o pecado. E ele veio porque a lei dos 10 mandamentos havia condenado a todos os homens à morte. Mas ele veio para fazer justiça e pagar o preço. Portanto, na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. Incrível! Jesus diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, verso 17. Você percebe que a lei permanece? Sim ou não? Ok. Já esclarecemos isso. 1 João 5, verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora as pessoas dizem, eu não posso guardar a lei de Deus, isso é impossível. Eu tenho ouvido pastores dizendo a mesma coisa. Pastores que dizem que é impossível guardar os mandamentos de Deus e que não temos que guardar os mandamentos de Deus. E eles dizem, de fato, que os mandamentos de Deus foram abolidos. E eu respondo, pastor, me empresta a sua esposa hoje à noite? E ele me responde, o quê? O que você quer dizer? Bem, eu digo, se não existe mandamento nenhum que diga não adulterarás, não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quer dizer? Como você explica isso? E eu pergunto, se eu mato a sua filha, está tudo bem? Não, é isso que eu queria dizer. Então, não se deve matar. E nós poderíamos citar todos os mandamentos. Você quer ou não que guardemos a lei? Isso não é estranho? Ou não há mandamentos? O Senhor diz que os seus mandamentos não são pesados. E vindo a ser perfeito, se tornou o autor da eterna salvação para todos. O quê? Todos quem? Todos os que obedecem. Hebreus 5:9. Obediência. Se você tem o evangelho sem obediência, você tem o evangelho pela metade. Então você está em pé sobre uma perna só e vai cair. Agora, vejamos isto. Mateus 4:10, Apocalipse 19:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Confirmem por vocês mesmos. Eu não estou citando o Antigo Testamento. Aqui, 1 João 5:21, Atos 17:19. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Este é o segundo mandamento. 1 Timóteo 6:1. Que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se você olhar com atenção, Marcos 2:27 e 28, Hebreus 4:4. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Aqui, honra teu pai e tua mãe. Mateus 19:19. Não matarás. Romanos 3:9. Não cometerás adultério. Mateus 19:18. Não fornicarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Romanos 7:27. No Novo Testamento, há lei ou não há? Sim, ela permanece. Absolutamente. Não toque na lei de Deus. Foi necessário que Deus morresse, porque essa lei ainda vigora. Gálatas 3:19. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a semente a quem a promessa tinha sido feita. Qual foi a semente? Quem é? Acabamos de falar acerca disso. Jesus. E houve uma lei que foi acrescentada por causa da transgressão. Agora pensem, senhoras e senhores. Transgressão requer que haja uma lei, certo? Portanto, vamos ler um pouco de forma diferente. Digamos, houve uma lei que foi acrescentada porque outra lei foi transgredida. Será que isso é o que diz? Então, que lei foi transgredida? Os 10 mandamentos. Que lei foi acrescentada por causa da transgressão? A lei cerimonial. Ahá! Foi acrescentada uma lei por causa do problema que foi criado por causa da transgressão da outra lei. Simples, não é? Então, tínhamos a lei desde o princípio. Desde que o seu nome era Caim, ele disse, eu não vou obedecer. Vou trazer as obras das minhas próprias mãos. Há muitas pessoas que dizem isso. Sabiam disso? Incrível! E Abel disse, o Senhor disse para trazer
um cordeiro, porque o cordeiro representa o Messias que virá, que morrerá em meu lugar e derramará o seu sangue. E eu confio nos méritos do sangue do cordeiro. Ele foi salvo pela graça ou pelas obras? Já existia no Antigo Testamento graça? Sim ou não? Então, como é que uma pessoa era salva no Antigo Testamento? Por guardar a lei ou pela graça? Então, alguma coisa mudou? Não. Eu sou o Senhor e não mudo, diz o Senhor. Eu sou o Senhor e não mudo. Vejamos a cerimônia que foi promulgada. E aqui está o santuário que teve que ser reconstruído de acordo com orientações específicas. Havia uma parede branca de linho branco ao redor. Havia uma entrada que era chamada de porta, e quando você entrava por ali, havia um altar de sacrifícios. E se você avançasse mais, encontraria uma pia de metal. E se você entrasse no primeiro aposento, o primeiro tabernáculo, havia um castiçal. E do outro lado havia uma mesa de pães, e no meio havia um altar de incenso. E se você passasse ao segundo aposento, atrás deste, havia os 10 mandamentos na arca, coberta por 2 querubins. Isso é o que havia. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Era um símbolo de que Cristo morava entre o seu povo. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para acabar o tabernáculo, foi-lhe dito: faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Hebreus 8, verso 5. Tudo de acordo com o modelo. Nem um jota, nem um tio. Não mude nada. Deve ser exato. Deus é muito exato. E por isso ele lhe disse exatamente como construí-lo. Cada pequeno detalhe é importante. Mas ninguém se importa em ler esses detalhes. E dizem que aquilo era para o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento foi escrito para nossa exortação. Diz Paulo. Assim é melhor a gente ter certeza que estamos lendo. Bem, todos esses detalhes, o Senhor diz que são uma cópia do tabernáculo de um templo que existe no céu. E ele diz: a quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Portanto, as pilastras simbolizam os remidos. Interessante. Havia dinheiro que precisava ser pago para a construção e todos tiveram que contribuir com um preço. E todos tiveram que contribuir com um preço de redenção. E era o mesmo preço para os pobres e para os ricos. E assim que, se me lembro bem, era 1/4 de shekel de prata. E todos tiveram que pagar isso. E Jesus enviou os seus discípulos para buscar o dinheiro da redenção da boca de um peixe. Lembram-se disso? E havia o suficiente para pagar por 2 deles. Sim, Jesus está mesmo disposto a pagar o preço da redenção por você. Agora, isto era um símbolo, as bases do santuário, e todos têm que participar, têm que pagar, têm que renunciar a alguma coisa. E aqui havia uma porta exterior, uma porta. E essa porta tinha uma cobertura com 4 cores. Tinha púrpura, tinha vermelho, tinha azul e tinha branco. E havia um fio de ouro fino. Púrpura é a cor da realeza. Vermelho é a cor do sacrifício. Azul é a cor da obediência. E branco é a cor da justiça. Estas são as características de Cristo. E a propósito, se você quiser ter púrpura, tem que misturar o vermelho com o azul. Portanto, sacrifício e obediência são as coisas que produzem realeza. Uau! Isto é lindo! Jesus diz: eu sou a porta, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E se você não entra por essa porta, ele diz, não tem parte comigo. Então, Jesus é a porta. Havia apenas uma dessas portas, mas depois havia uma outra por aqui. Esta era chamada de porta, e era do mesmo material. E depois havia outra no interior que tinha o mesmo material, as mesmas cores. Portanto, Cristo é identificado como a porta, e com as cores, e com o véu entre o primeiro e o segundo aposento.
E se você vem por aqui, a primeira coisa que você vai encontrar é o altar do sacrifício. E o que acontecia ali? Um sacrifício. E a quem se representava nesse sacrifício? A Cristo. Então, o linho branco em volta é a justiça de Cristo. Quando você passa pela porta, em outras palavras, quando você aceita a salvação por meio de Jesus Cristo, é envolvido pela justiça de Cristo. Isso é lindo. É isso que se chama justificação. Você se encontra diante do altar de sacrifício e há um cordeiro e você é testemunha do sacrifício do Filho de Deus em símbolo para tirar os seus pecados. Hebreus 9:24 diz que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no céu mesmo, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Portanto, o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, verso 8 diz: o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O ministério de Jesus no céu só podia começar depois que o seu ministério na terra fosse concluído. Como é que nós sabemos disso? Porque no santuário terrestre não era autorizado ao sacerdote que entrasse no primeiro aposento até que o sacrifício tivesse sido feito. Havia um cordeiro e havia um carneiro da consagração. O cordeiro representava Cristo no início do seu ministério e o carneiro representava Cristo no final do seu ministério. E se o carneiro da consagração era sacrificado, aí o sacerdote era autorizado a entrar no lugar santo. E a Bíblia nos diz que Cristo não entrou com sangue de cordeiros ou carneiros, mas com o seu próprio sangue. Portanto, este serviço era interpretado como uma garantia da vinda do Messias. É um simbolismo lindo. Símbolos que servem de exemplo e sombras das coisas celestiais, como Moisés foi avisado divinamente. Hebreus 8:5.